meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e com você, se não estiver bem, vai ficar, porque a gente vai trabalhando a cada dia para se melhorar um pouquinho, cada dia a gente chega lá. Vamos falar um pouquinho sobre gatilhos emocionais? Você consegue identificar as suas emoções? Não? Vamos aprender juntos, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para compartilhar aprendizado. O que vai dando certo para mim, eu vou trazendo aqui, dividindo com você, compartilhando. Então, se você chegou aqui, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito e acha que esse vídeo pode ser legal para você, esse canal pode te ajudar, já se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos lá para os nossos gatilhos emocionais. Vamos conhecendo as nossas emoções, porque são elas que desencadeiam muitos problemas, obesidade, vícios, maus humores, tanta situação ruim na vida poderia ser evitada se nós nos conhecêssemos melhor, conhecesse melhor as nossas emoções, aprenderíamos a lidar com os nossos sentimentos, prestando atenção aos nossos pensamentos. A gente pode sim. Então vamos lá para o nosso aprendizado de hoje, porque enquanto eu trago para vocês, eu aprendo mais ainda. Então vamos lá? O que é um gatilho emocional? Todos nós temos. Normalmente, um gatilho emocional ele é disparado diante de situações negativas. De repente, você, por uma palavra ou uma ação de alguém, ou seja, alguma ação externa, que não vem de dentro de você, vem de fora, você tem o seu gatilho disparado na sua emoção e você se sente descontrolado. Você reage. E aí ativa dentro de você ansiedade, depressão, culpa ou vergonha. E aí a gente precisa entender tudo isso para aprender a lidar com tudo isso que está dentro da gente. Eu chamo para entender a sua emoção, seu sentimento, para ter uma vida melhor, tanto consigo mesmo quanto com a sociedade à nossa volta. Emoções temos constantemente. Sempre enfrentamos situações, mas algumas delas nos provocam raiva. E o que é importante para a gente entender? Analisar que o nosso cérebro tem o nosso consciente, nosso subconsciente, ou seja, a nossa mente. Ela é como uma caixa e tem um baúzinho lá dentro e guarda memórias. Temos memórias recentes, mas temos as memórias de longo prazo. Geralmente são acumuladas na infância. Toda reação vem de um trauma. Embora inconsciente, nem lembramos dele, quem sabe, desde lá do ventre materno ou na infância, na primeira infância, que é onde ficam guardados. E eu quero aproveitar para recomendar um filme Divertidamente. É um desenho, mas é muito importante assisti-lo para entender que dentro de nós todos temos os sentimentos básicos, as emoções, isso é do ser humano. Então, todos nós temos, e se a gente conhecer o que tem dentro da gente, a gente vai aprender a lidar e, consequentemente, ter uma vida melhor
mais harmoniosa para lidar com as pessoas e com a gente mesmo e parar de ser reativos, porque somos. Não adianta querer dizer que não é, porque todos somos. Eu já há algum tempo venho estudando, mas sempre me pego em alguma reação. Mas o importante é a gente procurar conhecer, porque não podemos lidar com algo que não conhecemos. São fantasmas. Fantasmas, quando a gente tem medo de fantasma, a gente tem medo daquilo que não vê e que não conhece. Então, vamos conhecer os nossos fantasmas. A gente precisa dar nome, mas a gente só pode dar nome se a gente conhecer. Então, a gente precisa também tentar encontrar a origem disso. Que traumas vivemos, se foram os que conhecemos, ou tentar lembrar, mas se for os inconscientes, aí não dá, porque se foi no ventre não tem como lembrar deles. Mas a gente pode identificar o que trava ou destrava as minhas reações. Quando alguém me diz alguma palavra que lembra algo, um sofrimento que eu tenha passado, eu passei por isso recentemente. Uma pessoa falou várias vezes em situações diferentes, em dias diferentes, e eu respirava e conseguia, driblar, vamos dizer assim. Mas num belo dia e num dado momento, a pessoa falou a mesma coisa, mas que ativou o meu gatilho, que foi algo passado, que me causou muito sofrimento, muito transtorno, e isso fez com que aquela palavrinha, entre aspas, mágica, me desse uma reação um pouco grosseira, áspera, Eu falei num tom que não foi tão calmo como eu costumo falar. E aí eu imediatamente entendi, reconheci, por isso que é bom a gente conhecer. Eu convido sempre para o conhecimento e principalmente o autoconhecimento. Então é importante que a gente encontre as origens, porque o sofrimento ele sempre tem uma causa, embora a gente sofre porque não tem conhecimento. E porque somos humanos, Por que não lembrar disso, Mas é legal a gente conhecer. Conversar sobre problemas, sobre as emoções, sobre os sentimentos, expressar. Porém, a gente precisa escolher bem as pessoas com quem conversar. Porque é claro que a gente não vai sair contando problemas aí para todo mundo. Mas sempre tem um familiar ou um amigo de confiança que sempre tem uma palavra para nos dar ou que pelo menos venha escutar. Porque quando eu expresso, e isso acontece comigo aqui no canal, eu expresso, isso faz com que eu entenda melhor, assimile melhor, aprenda melhor e resolva melhor. Então, eu estou aqui expressando, compartilhando. Então, é interessante, sim, compartilhar informações. Existem muitas terapias também e as pessoas têm preconceito, muitas vezes, de procurar um profissional de saúde, ou seja, um psicólogo, para conversar. Embora eu já tive alguns e eu digo que existem psicólogos e psicólogos, alguns simplesmente escutam e tá bom, pode marcar a próxima sessão. Mas outros, eles trazem realmente uma palavra que dá para ajudar a gente, e é esse o intuito de quem vai procurá-lo. Procurar ajuda, Então, os gatilhos, você conhecendo,
Você pode gerenciar os sentimentos dolorosos que existem dentro de você, que existem dentro de nós. Então, gerenciar isso é interessante. Enfrentar os gatilhos para evitar dores maiores. A gente pode usar algumas técnicas sempre que acontecer isso. Pensar no que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E buscar alguma coisa que traga um alívio. Eu sempre falo sobre a respiração. Momentos de parada para a gente mesmo. Então, parar um pouco, respirar profundamente e lentamente. E os momentos de reflexão, buscar ajuda, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga driblar essas situações e lidar melhor com elas, melhorando aí relacionamentos, melhorando muitas doenças que são causadas no emocional. Não se culpe, não fique se culpando o tempo todo, porque isso não vai dar jeito, isso não vai resolver. Seja paciente com você mesmo, seja amoroso, queira resolver, não desistir da vida, né? Dizer, eu sou assim mesmo, e essa é a minha vida de sofrimento, e lamentações e lamúrias não vão resolver. O que vai resolver é o autoconhecimento, autoanálise e autoajuda, porque quem mais do que nós mesmos, além de quem nos criou, nos formou a sua imagem e semelhança, para querer o nosso bem. E a gente está aqui para brilhar, para ser feliz, para evoluir, para iluminar, brilhar e iluminar. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então, procurar distrair-se, procura alguma coisa que goste de fazer. Tente o hábito de ler. No começo é difícil, porque quando eu comecei há muitos anos atrás, também não foi fácil, mas eu determinei que eu seria uma leitora assídua e hoje eu sou apaixonada por livros. Então tem muitos livros e eu quero indicar um livro que é o livro que eu estou lendo ainda, que é A Linguagem dos Sentimentos. E eu vou deixar aqui na descrição para você, se quiser adquirir pela Amazon. Eu super recomendo. É um livro que deveria ser incitado a ler desde a infância, porque tudo isso acontece, a sociedade totalmente estressada, uma sociedade briguenta, uma sociedade cheia de incompreensão, e tudo isso porque somos seres humanos que viemos como folhas em branco e fomos ensinados na nossa primeira infância, e ao longo da vida vamos adquirindo hábitos de sociedade mesmo, de pessoas que nos rodeiam, que nos ensinam e que convivem, e a gente, sem o conhecimento, acaba receptando coisas que não são tão legais assim, e a gente não foi ensinado desde a infância a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Treine o controle das suas emoções e tenha mais tolerância para superar as sensações desagradáveis. Dessa forma, você conseguirá tomar atitudes que não piorarão as coisas e ainda resolverão a situação. Por exemplo, distraia-se para tolerar sentimentos complicados, como não suportar raiva. Pratique atividades ou hobbies que goste, independentemente de quais sejam. Procura aí alguma coisa que você goste, que te dê prazer. Seja altruísta e faça o voluntariado ou ajude alguém necessitado. Eu sempre falo, existem muitas formas de doar, de fazer o bem, fazer caridade.
O fato de ouvir alguém que está precisando desabafar, muitas vezes alguém só quer falar, não quer ouvir sua opinião ou a minha, mas quer apenas desabafar. Outras vezes vem esperando uma palavra, busque ajuda do alto, de acordo com a sua crença, né? Peça a ajuda de Deus, ou do seu anjo da guarda, ou dos seus mentores espirituais, seja de quem você acredite que possa lhe ajudar, para que a palavra que você dê não seja meramente humana, das suas experiências, né? Mas que tenha algo aí divino que possa realmente iluminar a pessoa que vai ouvir. Crie emoções opostas, incentivar-se, automotivar-se, fazendo algo que gere sensações diferentes do que já estão sentindo, como ver um filme alegre, um filme que faça rir, um livro engraçado, né? Vídeos, eu, por exemplo, nunca mais fiz isso, mas eu gosto de colocar vídeos no YouTube de crianças rindo, aqueles bebês rindo, e eu rio muito, né? Então isso dá uma sensação muito boa. Evite pensar demais em uma situação que incomoda muito, porque a gente acaba remoendo. Eu sempre falo sobre isso. Remoer é moer de novo, é regurgitar. Existem animais que comem, e depois eles ficam num canto e vomitam e depois vão mastigar aquilo. Então, é ressentir, sentir de novo aquilo que nos machucou. Isso causa muitos transtornos, emoções negativas e doenças físicas, que mais para frente a gente vai falar sobre as doenças psicossomáticas, que são somadas aí a partir do emocional. Então a gente precisa cuidar muito bem da nossa mente, do nosso emocional. Recorra a atividades mentais para se distrair, como ler, planejar algo interessante, ou até mesmo respirar fundo e contar até 10. Recorra a sensações como segurar cubos de gelo. Achei engraçado essa. Fazer uma sessão de massagem, ou uau, né? Ou tomar um banho quente ou morno. Eu aqui tomo banho bem gelado, tá? Lidar com a raiva rasgando papéis usados ou quebrando cubos de gelo na pia da cozinha. Tipo, alguma coisa para jogar para fora essa emoção de raiva que está dentro, né? Então, é uma opção aí. E basicamente acalmar-se, relaxando os 5 sentidos com sensações agradáveis e reconfortantes. Nisso eu recomendo, super recomendo a meditação. Meditação não é coisa de quem é zen, não é coisa só de orientais, não é coisa só de budista, não. A meditação está sendo comprovada aí pela medicina como algo curativo e muito benéfico para a saúde. Tão somente você relaxar, como disse aqui, os 5 sentidos. Sentar-se de uma forma confortável, a coluna reta, os pés apoiados no chão, de uma forma relaxante, respirar profundamente, tentar acalmar e relaxando. Eu, por exemplo, gosto de usar a técnica de que eu penso nos pés e penso, eu estou relaxando os meus pés, eu estou relaxando as minhas pernas, estou relaxando os meus joelhos, e assim eu vou subindo até o topo da cabeça, e aí eu venho pela frente. Primeiro eu começo por trás e venho pela frente, eu relaxo minha testa, os meus olhos, meu nariz, meu palato, minha língua, minha boca, relaxo meu coração, eu relaxo todo o meu corpo, meu abdômen, meus braços, minhas mãos, e assim a gente começa a depois parar de pensar no corpo. Não é parar de pensar em tudo, porque a gente não está morto, nem dormindo, né? Mas a gente tentar só olhar os pensamentos e deixar eles passar sem focar nele, porque senão a gente não tiver esse cuidado, vai acabar
parando é mesmo para focar no problema e aí não vai dar certo. Mas a meditação, a respiração profunda, contando até 5, aí segura, aí solta, contando até 5, para até 5, vai de novo, faz algumas vezes. Então, são técnicas que nos ajudam a controlar aí o nosso emocional. Ainda de acordo com o site minhavida.com.br, gatilho, entenda o que é e como é possível lidar com ele. O que é gatilho? Gatilho é um termo utilizado no ramo da psicologia para denominar um estímulo emocional causado no cérebro, que ativa lembranças de traumas ou situações marcantes na vida de uma pessoa. Apesar de estar relacionado, na maioria das vezes, a uma sensação negativa, também é possível despertar gatilhos positivos que tenham ligações afetivas na vida de alguém. Por estar relacionado exclusivamente com experiências pessoais de cada um, diversos tipos de situações podem desencadear emoções e se tornar um gatilho. A neuropsicologia diz, através de um cenário exemplo, o que pode ser considerado um gatilho. E aí cita a psicóloga Tammy Marchiori. Uma pessoa sofre um abuso sexual em uma festa. Anos depois, ao ouvir a música que estava tocando no momento do abuso, esta pessoa pode se lembrar dos detalhes e, de certa forma, reviver o evento, o que pode resultar em desconforto e sofrimento. Dessa forma, a música funcionou como um gatilho para dar início a essas lembranças negativas. Então, é importante a gente prestar atenção o que causou aquela nossa reação, seja trazendo uma tristeza repentina, ou uma depressão repentina, ou uma raiva que a gente acaba descarregando na pessoa que estiver falando, ou próximo, ou no próximo que se comunicar. Então, é importante prestar atenção. Existe o gatilho mental. Esse tipo de gatilho é muito utilizado como estratégia de marketing. E aí vem a questão de ativar no outro para ter algum benefício, né? No caso, se eu quero vender, tem pessoas que estudam os gatilhos mentais para disparar no outro e ele não conseguir se conter e comprar. Então, é mais ou menos isso. O emocional está ligado mais com as nossas memórias e emoções. Então, um está ligado à ambição, necessidade, interesse. Já o emocional, que é o que estamos tratando aqui, está ligado às nossas emoções, reações e comportamentos diante de situações cotidianas e relacionamentos em geral. Sintomas gerados por um gatilho que pode desencadear sentimentos intensos, preocupantes. A raiva é o mais comum deles. A gente ouve alguma coisa ou lembra e vem uma raiva repentina e forte e acaba aí perdendo o controle. Ansiedade é muito comum gerar ansiedade. Situação de estresse, a pessoa fica estressada. Situação de medo, daquele medo desesperador, e aí vem até pânico. Situação de culpa, a pessoa se sente culpado, mas muitas vezes essas coisas acontecem e a pessoa não se dá conta. Por isso que eu chamo tanto para o autoconhecimento, a autoanálise. A gente precisa prestar atenção. O que vai acontecendo, o nosso corpo não para, é uma máquina em contínuo funcionamento. E todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ser uma pessoa equilibrada, próspera, amorosa, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Mas para isso é necessário o autoconhecimento e conhecimento em geral, porque
Um médico é formado a partir de, eu acho que 5, 6 anos de estudo e depois ele ainda vai se especializar. Então, a base é o conhecimento. Então, o sentimento também de julgamento ou inferioridade, a pessoa julga o outro ou acaba se sentindo inferior, julgando a si mesmo. Uma sensação de tristeza profunda. A baixa autoestima, a pessoa se subestima tanto, se acha sem valor. Lembranças contínuas de situações passadas que causam sofrimento terrível. Sensação de vazio, um vazio tremendo que nada que possa fazer naquele momento vai tirar essa sensação. E isso inclui, como eu venho estudando a questão da alimentação, isso inclui a comida. Muitas vezes a pessoa come e sempre tem a sensação de vazio, a sensação que precisa de mais alimento, mesmo estando com a barriga cheia, mesmo não estando sentindo a fome biológica. E nós estamos trazendo aí no canal vídeos relacionados à fome emocional, fome física, como identificar. E aí a gente vai se livrando dos problemas tão comuns no dia a dia, nessa época, que é a obesidade, o descontentamento com o corpo, doenças, mal-estares, né? A gente vai trazendo aí ao tempo que eu vou aprendendo para lidar comigo mesma, eu venho compartilhando para que você possa também, de alguma forma, conseguir lidar com você mesmo e ter uma vida melhor. E aí, gostaram? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você acha que tem alguém que você conhece aí que precisa, né, desse conteúdo, se você quer ajudar, vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis? Compartilhe esse vídeo. Já deixe seu like se você ainda não deixou. E não esquece de se inscrever para fortalecer o nosso canal, nosso trabalho, e vamos aí construindo um mundo melhor a partir de nós. Beijo no seu coração, gratidão, a gente se vê no próximo vídeo.